Olá, meu nome é Isadora Stephanie e hoje eu e meu grupo composto por Beatriz Oliveira, Gabriela Linhares, Larissa Vitória e Luísa Moura iremos apresentar a resolução do desafio 4 da semana 10 do módulo de Ecologia. Bom, primeiramente explicaríamos para esse amigo o conceito de comunidade, que é as interações de diferentes populações de espécies em um determinado espaço. Em seguida, entraríamos no assunto de sucessão ecológica, que é o processo de alterações progressivas no arranjo de espécies da comunidade, até alcançar a estabilidade, sendo essa dividida em dois tipos, sucessão primária e sucessão secundária. As sucessões primárias seriam quando as espécies começam a ocupar áreas novas que não possuíam uma comunidade. Já a secundária seria a recolonização de espécies em áreas que já possuíam uma comunidade, porém, devido aos distúrbios naturais ou causados pelo homem, deixaram de existir. Após apresentar esses dois conceitos, apresentaríamos o modelo socioanal mais adequado para esse reflorestamento, que seria o de facilitação. Nesse modelo, as plantas pioneiras na comunidade criariam condições favoráveis para a chegada das plantas secundárias e tardias, que são sensíveis, assim então progredindo para a estabilidade da comunidade. Em uma comunidade, os seres vivos, ou seja, os fatores bióticos, em uma visão geral, são classificados como sendo autótrofos ou heterótrofos. Esses organismos interagem entre si e também com os fatores não vivos, que são aspectos físicos, físico-químicos e químicos do ambiente, que são chamados de fatores abióticos. Os fatores abióticos são toda influência que o ser vivo possa receber em um ecossistema. Entre eles, temperatura, umidade, pH e salinidade. Sobre a temperatura, é entendido como a condição mais importante para a vida dos organismos. A interação da temperatura com o ambiente é em qualquer estágio do ciclo da vida. A umidade, vista em uma escala global, pois em uma escala local não é sempre clara, é mais um fator básico que mensura a distribuição vegetal. A acidez e a alcalinidade são medidas em uma escala de pH. A maior parte dos organismos vivos não sobrevivem nos extremos do pH, abaixo de 3 ou acima de 9. Sobre a salinidade, o sal transportado pelo vento pode indicar o arranjo das plantas. Algumas podem se fixar em áreas mais expostas, enquanto outras em áreas mais protegidas. Para as plantas, o efeito dos fatores abióticos são maiores na fase germinativa, mais especificamente no processo de florescimento, sendo também fundamentais para o desenvolvimento. A interação simultânea dos fatores potencializa a influência na vegetação. Por exemplo, temperatura e radiação solar são fundamentais para o processo de fotossíntese. Tais ações, direta e/ou indiretamente, além de influenciar nos processos de evapotranspiração vegetal, atuam também na geração de fitomassa. As plantações das espécies pioneiras é a primeira etapa da sucessão ecológica secundária, quando há uma degradação da diversidade por motivo externo, como na bacia do Rio Doce. As espécies pioneiras são implantadas quando o solo está pouco favorável à sobrevivência, com o objetivo de realizar uma manutenção do ecossistema. Esse processo ocorre por meio da estabilização do solo, enriquecimento de nutrientes, redução da disponibilidade de luz, exposição ao vento e moderação da temperatura, para que novas espécies possam ser implantadas. Como a bacia do Rio Doce é rodeada pela Mata Atlântica, as plantas pioneiras para revitalizar o solo são as Cecropia glasiove, que é visitada por abelhas e aves, Mimosa pimocronata, que tem a longevidade de 20 a 30 anos, e a Senna multijulga, que com seus folheados evita o surgimento de gramíneas invasoras e é procurada pelos tatus. Oi, eu sou a Beatriz. Eu vou falar um pouquinho sobre as matas secundárias. As matas secundárias são as que as plantas vêm de um processo de sucessão secundária, que é gerado por um distúrbio natural ou antrópico. As matas secundárias, elas são o resultado de um processo natural de regeneração da vegetação, em áreas onde antes ocorreu um corte raso da floresta primária. Na grande maioria das vezes, esse processo ocorre
em terras que foram usadas para agricultura ou também para pastagem. E a floresta ela volta a se instalar de forma espontânea depois que as atividades são abandonadas nesses locais. E as florestas que foram atingidas por exploração madeireira irracional ou causas naturais também são secundárias, e também as que nunca tiveram corte raso e ainda tenham árvores remanescentes da vegetação primária. A grande maioria dos remanescentes da Mata Atlântica ainda existem nas pequenas e médias propriedades agrícolas e é composta de florestas secundárias em diferentes estágios de desenvolvimento. E eu vou falar um pouquinho sobre uns conceitos que são muito característicos de Santa Catarina. E eles são a capoeirinha ou estágio inicial de regeneração. A capoeirinha aparece logo depois que a área agrícola ou de pastagem é abandonada. E esse estágio ele geralmente vai até 6 anos, ou em alguns casos ele pode durar até 10 anos, devido ao grau de degradação do solo ou a escassez de sementes. As capoeirinhas normalmente possuem grande quantidade de capins e samambaias de chão, e também grande quantidade de exemplares de árvores pioneiras de poucas espécies, que também predominam, como as vassouras e as vassourinhas. A altura média das árvores, em geral, ela não passa de 4 metros. E também tem a capoeira, ou estágio médio de vegetação. A vegetação em regeneração natural geralmente alcança o estágio médio depois de 6 anos de idade, durando até os 15 anos. E nesse estágio as árvores elas atingem mais ou menos 12 metros. Nas capoeiras a diversidade biológica é muito maior, mas ainda existe a predominância das espécies de árvores pioneiras, como as capororocas, ingás e as aroeiras. A presença de capins e samambaias ela cai muito, mas ainda sobra uma grande presença dessas espécies. E também tem a presença de cipós e também de taquaras. Nas regiões que têm altitude inferior a 600 metros abaixo do nível do mar, as palmiteiras começam a aparecer também. E também tem o capoeirão ou estágio avançado de regeneração. Essa fase ela começa depois de 15 anos que a vegetação se regenera de forma natural. E isso pode durar entre 60 a 200 anos para alcançar novamente o estágio que se pareça com a floresta primária. A diversidade biológica aumenta de forma gradual conforme o tempo vai passando, e a altura média das árvores é superior a 12 metros e o diâmetro é superior a 14 centímetros. Nesse estágio, capins e samambaias de chão eles não são mais presentes e começam a aparecer espécies de árvores nobres, como canelas, cedros, sapucaias, emboiais. E nas regiões abaixo de 600 metros do nível do mar, os palmiteiros eles aparecem com frequência. Os cipós e taquaras eles começam a crescer em uma forma mais equilibrada com as árvores. Pois bem, as plantas secundárias tardias são espécies que crescem em áreas, podemos dizer que, mais escuras da floresta, ou ficam entre as sombras das árvores maiores, quando estão em sua fase de crescimento. Mas são espécies grandes, ou seja, alcançam um alto comprimento, demonstrando ser de grande porte. Alguns exemplos destas plantas temos a jacarandá e a sucupira. Uma característica muito importante dessas plantas são que em seu período de crescimento, elas tendem a crescer totalmente vertical, diferente das outras plantações que procuram ter o seu crescimento tanto vertical quanto horizontal. As plantas tardias não, elas crescem totalmente vertical para depois buscar o seu crescimento horizontal, ou seja, crescer as suas copas. Por falar nisso, temos aqui um ponto que devemos levar em conta nessa explicação sobre reflorestamento de área, e que é um meio que demonstrou cobrir uma área maior e apresentar um valor de custo bem menor e bom, tanto para o agricultor quanto para a fundação que irá contribuir. E isso seria observar as formas da copa das árvores. Muito interessante, né? Pois sim, as copas grandes ajudarão a ter um crescimento acelerado e isso irá ajudar no solo da região onde elas forem plantadas, criando sombra, para as futuras plantações
que ali estão crescendo junto com ela, além de economizar na manutenção de seu solo, ou seja, além de ser uma forma sustentável para esse reflorestamento, é uma forma econômica também e ajuda também a facilitar o nosso amigo agricultor a decidir qual plantação é melhor para ele. Isso é um ponto que irá ajudá-lo bastante. E dessa forma, a gente encerra aqui o nosso trabalho, professor. Espero que o senhor tenha gostado. Estaremos deixando abaixo disponível para dúvidas e perguntas caso haja na turma. Muito obrigada.